queridos irmãos, em Jeremias, capítulo 9, versículo 23, 24, nos traz uma palavra aonde o profeta Jeremias, que estava numa situação de um contexto de vida muito difícil, onde o povo tinha distanciado do Senhor Jeová, tinha se distanciado dos princípios da palavra de Deus, aonde o povo se rebelava contra o reino de Deus e seguia cegamente, entendeu? O seu líder, o seu rei, e seguia o seu próprio orgulho, sua própria vanglória, acreditando apenas na força e no braço do homem, e pensando que as muralhas que eles construíram seriam fortes o suficiente para poder trazer sempre a proteção e a segurança e viverem sempre numa posição de total desagrado a Deus. Esse Jeremias, que sofreu muito em pregar a palavra de Deus, ele traz uma mensagem nos versículos 1, 23 e 24 do capítulo 9. Observemos, então, eu vou ler esse texto para vocês, olha só. Assim diz o texto, né? Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, gloria-se nisto, em me entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor que faço a beneficência, juízo e justiça na terra, porque dessas coisas me agrado, diz o Senhor. Aqui a palavra de Deus é clara, e muito clara, aquilo que agrada a Ele e aquilo que não agrada. Aqui lembramos que Jeremias estava em um contexto onde o povo vivia, na realidade, afastado de Deus. A sua prática de vida era uma prática de falsa religiosidade. Em um momento que estava antes do exílio babilônico. Era um instante em um contexto onde muitos viviam dominados pela mentira, pela traição e pela falta de temor a Deus. Desta forma, Jeremias traz uma exortação, chama a atenção do povo daquilo que Deus agrada e daquilo que Deus não agrada. E esse é o texto que diz que não se glorie o sábio na sua sabedoria. Nós podemos ser sábios feito o quê? Mas não podemos nos gloriar nela. E com certeza não quer dizer que uma pessoa humilde, que a humildade para mim é baseada na verdade é aquilo que nós somos. Se a pessoa é sábia, ela sabe que ela sabe. No entanto, ela não se vangloria sobre isso. O que é vangloriar? É jogar glória para si, né? Não é quer dizer não ter a capacidade, ele não tem a capacidade de reconhecer simplesmente os seus méritos, mas se exaltar em muitas situações que ele deveria simplesmente dizer: graças a Deus, Deus me deu inteligência, Deus me deu sabedoria, tudo que eu faço para a honra e glória dele. Mas não, ele se torna o centro de tudo. Então temos que reconhecer sim os nossos valores e os valores do outro, mas não podemos deixar de perceber que tudo que nós temos vem de Deus, da mesma força, da mesma forma que a nossa sabedoria. Não podemos nos estribar, como diz o provérbio, nos apoiar somente na nossa sabedoria, na nossa forma de ver, na nossa forma de compreender. Devemos depender de Deus em primeiro lugar, porque sabedoria, eu gostava muito do ponto de vista de um pastor chamado pastor Larry Darby, que ele falava o seguinte: sabedoria é ver as coisas sob o ponto de vista de Deus, né? Sabedoria é você ver como Deus vê, compreender as coisas como Deus compreende. Então, ele fala ainda claramente que aquela pessoa que quer se gloriar tem que tomar cuidado, porque não é porque ele é forte, e aqui a força era muito enfática naquela época, né? Onde tinha pouca tecnologia
E aí não importa se a força que a pessoa tem é força de influência militar, força de influência política, força de influência acadêmica, força de influência como líder, não importa a força que ele tem, mas ele tem que se saber que a força que ele tem vem de Deus. Por isso, ele tem que apenas se gloriar em Deus. Em Deus. E aí eu vou para a palavra gloriar, já que eu estou falando sobre isso. A palavra gloriar é a palavra halal. Halal em hebraico, que significa brilhar, significa emitir luz, significa ser orgulhoso, e outras coisas mais, como significa louvar, gloriar-se. Na classificação no hebraico da palavra, desse verbo, no formato do hitpael, que é hitpael, é um formato de conjugação de que você comete ação e você sofre ação, né? Ela é reflexiva. Então, gloriar-se, vangloriar-se, então tudo isso, orgulhar-se, tudo isso pertence a essa palavra. A mesma palavra que fala de dar glória, halal, mas também fala daquele que é orgulhoso, que se esquece do seu limite humano, ok? A palavra glória, aqui é um verbo, estou falando verbo, mas a palavra glória, muitas igrejas usam, chamado Shekinah. Shekinah é uma palavra que vem da palavra Shakhan, que é uma palavra que é utilizada na teologia inglesa. Mas a palavra kibbutz é a palavra que é usada glória na Bíblia, e não Shekinah, né? A maioria das pessoas pensam que é Shekinah, mas é kibbutz, ok? Então vamos ver aqui ainda mais que essa palavra gloriar, a gente tem que entender que não podemos fazer a nossa própria glória. É isso que gloriar-se quer dizer, vangloriar-se quer dizer, eu fazer a minha própria glória. E é por isso que ele chama a atenção que aquele que é sábio não pode fazer a sua própria glória, entendeu? Esse brilho dele, essa honra. A Bíblia diz que o outro é que nos deve louvar. Mas é evidente que a pessoa que é humilde reconhece o seu devido valor, como forte, como sábio e como rico, que a pessoa não é débil mental. Ele sabe quais são os limites, mas a pessoa, quando passa do limite, de simplesmente reconhecer que Deus deu para ele e dá glória a Deus, por isso ele acaba se vangloriando, jogando glória para si, fazendo a sua própria glória. E aí o que entende é o seguinte, que mais do que se gloria-se nisto. Em que? Em entender e em me conhecer. Gente, o que é que Deus importa para Deus? É você entender quem Ele é, entendeu? Você conhecer o que Ele faz, o que Ele é e o que Ele faz. E ter o seu relacionamento íntimo com Ele. Gente, olha só o que o versículo diz. Entender, o texto que eu li, onde fala entender e me conhecer. Entender, em outra versão, está conhecer. E conhecer está em saber. Em saber. É claro, evidente que não perde o sentido, mas quando você mudou, quando aquele que traduziu colocando palavras diferentes, trouxe uma compreensão ampla, verdade. Mas aí a gente perde muitas vezes a capacidade de se aprofundar, porque às vezes a gente dispersa a gente no pensamento. Essa palavra entender, que está aqui nesse texto, nessa versão bíblica, é a palavra conhecer, que é uma palavra chamada sakal. A palavra sakal que quer dizer ser prudente, mas não é apenas ser prudente no sentido de agir, ser mais cauteloso, né, nas suas ações, mas é ter um olhar, de refletir, de compreender e discernir quem é Deus, entendeu? Aquele que conhece
é aquele que é prudente ao ponto de ser cauteloso e passar a refletir, a pensar e a compreender e a discernir a respeito de quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? Entendeu? Aí você falava a palavra saber, que é a palavra iadá. A palavra iadá quer dizer ter conhecimento, e é por isso que muitas vezes é traduzido também com outras formas de entender, de compreender. Olha só, a palavra de Deus nos mostra de que Deus quer que nós conheçamos como Ele é e aquilo que Ele faz. Que eu sou o Senhor. E você já observou que em Levítico, em Êxodo, lá está escrito muitas vezes o seguinte, que tudo que Deus vai mandar trazer uma ordem, a justificativa dele, a explicação é simplesmente só uma. Eu sou o Senhor. E aqui fala, ele está dizendo para você o seguinte, que importa, a primeira coisa que você tem que fazer é compreender, entender, ser cauteloso, né? Refletir, para você saber quem é o seu Deus. Quem é o seu Deus? É o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de todas as coisas, aquele que é todo-poderoso, que não tem limite, tem todo conhecimento. Olha só. E aí fala, além de se compreender quem é o seu Deus, a pessoa, o ser que ele é, mas também no seu limite, mas também a questão da beneficência, aquilo que ele faz. Toda a bondade dele, o juízo dele. Juízo é julgar, entendeu? O juízo dele é julgar. Justiça é julgar com retidão. É juízo com retidão, entendeu? As pessoas às vezes confundem juízo e justiça. Então, juízo é você a capacidade de julgar. E justiça é o juízo, é o julgamento com retidão. Com retidão. E ele faz isso em toda a terra. Ele julga corretamente, com retidão, e faz justiça, né? Porque dessas coisas agrada a Deus. Você pensar, procurar compreender, entender e agradar a Deus, largar a vida que aqueles homens estavam ouvindo essa palavra e que Jeremias trazia para ele, dizendo, olha, vocês precisam parar de viver em pecado. Você parar de viver em uma vida dissoluta, em uma vida de rebeldia. Você parar de viver uma vida afastada de Deus, parar de se dedicar à idolatria, de dedicar à sua autossuficiência e se autocultuar, né? Autocultuar, se vangloriar, né? Isso não pode ser dominado pela mentira, dominado pela corrupção. Gente, pessoas que amam a traição, que andam num comportamento que não se pode confiar nunca da pessoa. O que é isso? A falta de temor de Deus. Quando a gente passa para pensar e avaliar quem é Deus, que Deus é bom, que Deus faz justiça e juízo sobre toda a terra. Nós temos que parar para fazer uma alteração completa em nossa vida. Um arrependimento, que é metanoia, uma mudança de mente. Uma mudança de mente, a gente precisa mudar. Não quer dizer que a gente tem que viver uma vida... tem gente que se engana achando que porque uma pessoa se entregou a Deus, primeiro que ele vai se tornar perfeito perante as pessoas. Ele precisa melhorar. E com certeza ele vai mudar. Mas perfeito só Deus, amigo. Uma pessoa que entrega a vida a Deus, a gente sabe que muito bem ele se apaixona por Jesus. Ele se apaixona por Jesus. As coisas que ele pensa, ele nunca deixa de pensar se isso agradaria a Deus. Ele pode até errar, mas ele se arrepende. Ele se arrepende. Ele quer adorar a Deus, ele quer buscar a presença de Deus, ele se torna importante agradar a Deus, dar glória a Deus, se aprofundar na comunhão com Deus é importante. Então, meu amigo, vamos dar glória a Deus,
né? Dá glória a Deus pela sua presença, pela sua justiça, juízo, pela sua bondade, que está acima de tudo.